Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja e a que horas você esteja assistindo. Aqui quem fala é o professor Gabriel Parente e hoje eu tô até trajado. Peraí, tô até trajado para falar de um assunto tão importante, que vai servir de base, por exemplo, para o teu Enem, né? Não só isso, mas compreender a importância desse fato e o valor filosófico que tem a democracia corintiana é muito importante, né? Mas é logo, vamos lá. Por que a democracia corintiana é tão importante para um contexto brasileiro, né? Qual foi o significado que ela trouxe, não só para as questões políticas, certo? Dentro de um clube, mas qual foi a importância desse movimento também para um contexto nacional em que o país vivia, certo? Vamos começar. A democracia corintiana ela tem um contexto na ditadura civil-militar de 64, né, que a gente atingiu o maior ápice, né, a partir do ato de São número 5. E aqui, nessas duas imagens, a gente consegue ver, né, algumas características dessa ditadura. Né? Ela foi marcada pela repressão, perseguição política, certo? Também, enfim, pela censura. Então, o poder que se tinha nesse governo militar era o poder, que eu posso até dizer, de vigilância e punição de Michel Foucault, né? Em que o poder de, de controle e de vigilância se estendia também para formas de pensamento, formas de crítica. Né? Então, havia esse controle do que podia ou não ser dito. Por isso que se classifica como ditadura, certo? Então, nessa segunda imagem, a gente pode ver uma imagem que simboliza a censura, que foi o assassinato do jornalista Vladimir Ozov. Né? Isso aí foi no DOI-CODE, em que e disseram, né, que ele tinha se suicidado, mas na verdade ele foi estrangulado até a morte. Vamos lá. O porquê da ditadura militar, né? Antes da gente adentrar a democracia corintiana, é importante a gente entender os antecedentes do golpe e entender a motivação desse golpe. Tá? Foi principalmente pela renúncia de Jânio Quadros, como um contexto da época, né? Renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart. Essa deposição teve como principal fundamentação uma chamada ameaça comunista. A ameaça que iria, por exemplo, destruir os valores morais, cívicos, certo? Que a gente encontra até hoje. Né? Então, as principais propostas de João Goulart, chamadas reformas de base, consistiam em reforma agrária, reforma fiscal e reforma administrativa. E por essas atitudes, por essas propostas, isso gerou um descontentamento das elites brasileiras, empresários e militares. Né? Então, a ameaça comunista vem a partir dessa base. Tá? Antecedentes agora globais. Né? A gente viu no contexto de Guerra Fria, os antigos aliados, Estados Unidos e agora chamada Rússia, né, chamada União Soviética, estavam, em conflito. Né, e a gente chama de Guerra Fria porque era um período de corrida armamentista, né, em que a qualquer momento a guerra poderia acontecer. E tendo em vista o momento da guerra, ela acontecia pela busca, né, de áreas de influência. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, a Revolução Cubana, Cuba, o quintal dos Estados Unidos, em que a gente pode ver que os Estados Unidos perdeu a sua influência, né,
em prol de um movimento relacionado, por exemplo, a movimentos sociais, a conquistas populares. Isso era tido como uma grande ameaça comunista, beleza? E aqui no Brasil a gente tem, quer dizer, Brasil não, mas a gente tem um fortalecimento dos movimentos sindicais, que aconteceu no Brasil também. O início da ditadura, né, se deu com Castelo Branco, e a gente tem nesse governo a instauração do ato institucional número 1, né, que é a convocação de eleições indiretas para presidente. Perceba que perceba que nesse momento a ditadura já estava se instaurando, em sentido que não se tinha mais votações de maneira direta para presidente. Então, quer dizer, era retirado da população o direito de eleger democraticamente os seus governantes, os seus presidentes. Tá? O governo dele vai de 64 a 67. Tá? Posteriormente a ele, Costa e Silva, né, que tem o ato institucional número 2, que propunha a extinção de partidos políticos, né? Então isso, de certa forma, tem reflexo na pluralidade política. Ele instaura o ato institucional número 3, que estabelece o bipartidarismo. Então aqui a gente tem dois partidos que só eles poderiam coexistir. Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e Movimento Democrático Brasileiro. Né? E aqui, por exemplo, a gente tem o ato institucional número 4, que abre espaço para a criação de uma nova instituição. Aliás, número 4 não, número 3. Eu dei uma errada aqui, desculpa. Depois a gente tem os anos de chumbo da ditadura militar, que vem com Emílio Médici, né? Que aqui a gente tem a criação dos órgãos de repressão. Aí vale pelo Departamento de Organizações Internas, o DOI, e o Centro de Operação de Defesa Interna, o COD. Esses dois órgãos eram responsáveis pela censura e a repressão, em sentido que ela se estabelecia em todos os parâmetros da sociedade, todos, desde instituições de ensino até, deixa eu ver, programas de rádio, TV, em que era censurado tudo que ia de contra o regime. Então a gente tem uma série de artistas que nessa época foram censurados pela ditadura militar. Por exemplo, o Chico Buarque, né, que teve algumas músicas censuradas, e após esse regime, as músicas dele puderam ser escutadas. Uma parte, né, que foi censurada. Aqui foi o momento mais repressivo da ditadura militar. O ato institucional número 5, né, que a gente tem um momento de maior censura política, né, da ditadura militar. Foi o ato institucional número 5, que pregava o fechamento do Congresso Nacional, né, por tempo indeterminado e, basicamente, a prisão por quaisquer motivo que fosse de contra o regime. Então, gente, como eu falei para vocês, foi aqui que a gente teve o assassinato do Vladimir Ozob. Vladimir Ozob era um jornalista crítico de governo e ele foi pego pelo DOI-COD, foi torturado e morto. Né? Aqui ao lado vocês podem ver que houveram, né, movimentos contrários a essa ditadura militar. Por exemplo, a resistência da PUC São Paulo à ditadura, sendo um dos marcos mais importantes desse período, porque a PUC, né, tinha alunos que eram perseguidos, como aqui no estado do Pará teve, como teve aqui na UFPA, por exemplo. Ainda em Ernesto Geisel, a gente tem a crise econômica e aparecimentos de greves em todo o país.
aqui surgem os movimentos sindicais. E também uma revogação, né, em decorrência dessas greves, movimentos sindicais, foi uma abertura gradual da política brasileira. A gente tem a revogação do AI-5. Então, com João Figueiredo, que vai de 79 a 85, a gente tem a lei de anistia, né, reforma partidária que deu abertura para novos partidos políticos. Veja que esse movimento já tem a pluralidade política e deu abertura para as diretas já. Agora vamos voltar para o Corinthians. Agora vamos voltar para a democracia. A democracia corintiana foi um movimento que contrastou a ditadura militar e tinha como principais representantes Sócrates, Casagrande, Zé Maria, Vladimir, Birubiru e Zenon. Ela tem início no meio da ditadura e entregava os princípios democráticos, visando principalmente a participação popular. Mas veja, essa característica foi interna do clube, em que todos tinham o mesmo direito de voto. Todos os votos tinham o mesmo peso. Isso valia para todos os funcionários do clube, desde a gestão, desde a contratação de jogadores, desde a política dentro do clube, enfim, tudo era decidido internamente. Durou relativamente pouco tempo, 2 anos, mas ela tem uma grande repercussão, principalmente para a história do Corinthians. Teve associação com a Direta já, no processo de redemocratização brasileira, que exigiam eleições diretas para presidente. Né? As mudanças que a gente tem no clube, né, foram em torno do conceito de democracia. Né? Como eu falei para vocês, todas as decisões do clube tinham o mesmo peso. Né? E ela propôs a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente em 1984. Tá? A gente tem apoiadores importantes como Rita Lee, Juca Kfouri, Boni e Austin Oliveto. Tá? E a implicação filosófica é o debate a respeito da democracia, participação popular e cidadania. É algo que a gente encontra na filosofia, por exemplo, a filosofia clássica, né, por assim dizer, em que a gente tem esse conceito na filosofia socrática, em que a partir do método dialético, isso é, o diálogo, a crítica, a proposição de uma reflexão, né, eu buscava, quer dizer, Sócrates buscava, né, um entendimento sobre o que era o mundo. Né? A gente tem a virada filosófica, a chamada antropologia filosófica, né, que via também o conceito de cidadania, de participação popular, em que as decisões não estavam pautadas só em um governante. Não, eu vou criticar esse governante. Eu vou em praça pública, vou questionar o porquê dessa decisão política. Então, uma das diferenças muito importantes é essa. Outra, né, a filosofia de Platão, que ele bebe também nesse conceito filosófico deixado pelo Sócrates. Né, ainda tem uma base antropológica, mas ele trata sobre a sociedade, sobre a constituição da sociedade, a constituição de uma polis, em que todos os membros da sociedade tinham uma função importante, certo? Então, é dessa forma que a democracia corintiana ela estabelece
comunicações com outros parâmetros. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado e até breve.